Amém. Meus amados, tomem então os vossos assentos. Quero ser aqui, pela misericórdia e bondade de Deus, um instrumento para alimentar as nossas vidas, incluindo a mim também, que a Bíblia é uma espada de dois gumes. Ela corta lá e corta cá, ela fala lá e fala cá. E é muito bom ouvir a voz de Deus, principalmente, irmãos, nos dias atuais, né, que é tantas desavenças, brigas, coisas erradas, inversão de valores, como a palavra de Deus nos faz falta quando não ouvimos e nos faz bem quando ouvimos esta palavra. No texto lido aqui no Evangelho de São Lucas, Evangelho quer dizer boas novas, né? Então, é as boas novas de Jesus, transmitida através de Lucas para a tua vida. E aqui no Evangelho de São Lucas, Lucas era o médico amado, Lucas é um dos evangelistas que mais traça detalhes nos seus escritos. Por exemplo, é Lucas que fala Jesus suando ou transpirando gotas de sangue, é Lucas que fala. Lucas dá muitos detalhes nos seus escritos, tá? Talvez devido também à sua cultura, ser médico, muito conhecimento, ele é muito detalhista. E esse capítulo 15, nós costumamos dizer dele que é o capítulo dos perdidos e achados, né? Perdidos e achados, primeiro tem que perder para achar. Então, é o capítulo dos perdidos e achados. E Lucas, ele escreve essas três parábolas, apenas a da ovelha perdida. Lá em Mateus 18, Jesus fala muito resumidamente sobre o pastor que tem 100 ovelhas. Agora, das dracmas e o filho pródigo, apenas Lucas é que registra essas parábolas. Queridos, e qual é o contexto disso? A Bíblia fala que o Filho do Homem veio buscar e salvar quem se achava perdido. Jesus veio buscar e achar quem estava perdido, ou encontrar quem estava perdido. E, irmãos, mas os fariseus, quem eram os fariseus? Era um grupo religioso. Nós tínhamos o grupo dos fariseus, nós tínhamos os grupos dos zelotes e tínhamos também os saduceus, que eram grupos religiosos que muito se opuseram ao ensinamento de Jesus. Eram judeus e não queriam nada com Cristo, com o cristianismo, e eles eram muito baseados na aparência, principalmente os fariseus. Se você olhar para o fariseu, você fala, eu queria ser igual a ele. Mas quando você viu o que ele fazia, você fala, quero não. Porque aparentemente eram bons, eram justos. Até Jesus os chamou de sepulcro caiado, que por fora era bonito, cerâmica e tudo bonitinho, mas dentro nada disso. Então o que Jesus fez? Jesus chegou, ele veio buscar os perdidos, então ele tem um encontro com pecadores e publicanos. Pecadores, irmãos, pode ser judeu, grego, quem for, o homem tem uma natureza pecaminosa. Todos, Paulo diz que todos pecaram. Quando Paulo fala todos pecaram, não tem exceção de ninguém, de raça, povo, língua, todos pecaram. Mas os publicanos eram pessoas cobradores de impostos, eram judeus que cobravam impostos dos judeus e mandava para Roma, porque nós estamos aqui no Império Romano. Então os publicanos não era bem visto. Os publicanos eram como fosse traidores da sua própria pátria, que vai cobrar aqui e mandar para fora. Mas eles faziam isso obrigado pelos imperadores, mas nem todos entendiam. Inclusive Mateus era um publicano quando Jesus o salvou. Então os publicanos eram rejeitados, pecadores nem se fala. Então os fariseus começavam a criticar Jesus. Como é que o senhor diz que é filho de Deus e come com pecadores? Como é que o senhor fala que é filho de Deus e conversa com publicanos? Aí Jesus conta essas três parábolas, onde revela o quê? O grande amor de Deus. Irmãos, onde revela o grande amor de Deus para com as pessoas perdidas. Então, qual é a essência dessas três parábolas? É o amor de Deus para com aqueles que estão perdidos, porque Cristo veio buscar quem está perdido.
Doente é que precisa de médico. Quem está bom não precisa de médico. É por isso que a igreja tem muitas pessoas com problema. E a gente às vezes quer criticar. Fulano dá tanto problema. Mas está certo, ele tem que ficar aqui. Se aqui ele não for curado, onde ele vai ser curado? Se aqui não for arrumado, onde vai arrumar a vida dele? Então a igreja não é lugar de pessoas com problema para Jesus resolver. A igreja é lugar de pessoas com defeito para Jesus resolver. Quem é bom não precisa estar aqui, mas quem precisa de Jesus é quem tem defeito. Então eles não entendiam isso, eles achavam que Jesus tinha só que conversar com a nata da sociedade, com pessoas melhores, que se julgavam ser, mas não eram. Aí Jesus conta essas 3 parábolas. Então ele conta a do pastor que tinha 100 ovelhas. Dessas 100 ovelhas, a Bíblia fala que ele perdeu apenas uma. Uma ovelha é 1%, né, de 100. Mas é claro que Jesus fala, comparando o amor de Deus, que o pastor foi capaz de deixar 99, mas não pensa você que o pastor abandonou as 99, não. Ele deixou com alguém que o cuidaria, com segurança. Ele disse, eu mesmo é que quero buscá-la. Ele poderia pagar alguém para buscar. Ele podia pagar alguém para ir atrás. Não, é melhor você guardar as 99 e eu é que quero ir atrás da ovelha perdida. Irmãos, só Jesus vai atrás de ovelhas perdidas. Só Jesus vai atrás de ovelhas que alguém já esqueceu. Só Jesus vai atrás de ovelhas que ninguém dá nada por ela. Só Jesus vai atrás das pessoas caídas, porque a sua misericórdia é muito grande, irmãos. E Jesus não trabalha, não vai atrás interessado na minha finança, nem na sua, nos meus bens, não. Ele interessa na minha alma. O mercenário vai por dinheiro, o pastor vai por amor. O mercenário vai porque é pago para isso, mas o pastor vai porque ele ama. Por isso que às vezes nós não entendemos o pastor. Porque às vezes, irmãos, as pessoas falam, perde tempo com essa pessoa, pastor isso, pastor é bobo, pastor não. É que é pastor, irmãos. O pastor dá a vida pelas ovelhas. Então, como o pastor deixa as 99 e vai atrás, o que acontece? Deus também é o amor de Deus. E como o pastor fazia? Ele saía, ele tinha um cântico, o canto dele, a voz dele. Por isso que Jesus fala que as ovelhas ouvem a voz do bom pastor. Então ele saía gritando e cantando. E a ovelha conhecia a voz do pastor. Quando ela conhecia onde ela estava perdida, ela corria e entrava no seu colo, nos seus ombros. E sabe o que o pastor fazia? Ele ia cantando para o rebanho, porque ele achou a ovelha perdida. Quando ele achou a ovelha perdida, ele guardava, levava e depositava lá no rebanho, tirava os carrapichos, os matos, as coisas e levava. Ei, só Jesus é que faz isso. Então aqui Deus está dizendo, dentro dessa palavra, tá, que o seu filho Jesus veio buscar os que se haviam perdido, inclusive eu e você. Por isso que estamos aqui. Porque, irmão, a gente não era bonzinho, não. Veja o meu passado, o teu passado, o nosso passado. Mas Jesus foi lá e nos achou. Aleluia. Então o segundo ele fala da dracma, e é sobre isso que eu vou mais fixar aqui nesta noite. Mas você vê que o pastor perdeu a ovelha fora de casa. Ele perdeu a ovelha fora do aprisco. A mulher que tinha as dracmas perdeu de 10, ela perde 1. Então ela perde 10%. Ela perdeu onde mesmo? Dentro de casa. Olha, o pastor perdeu fora, a ovelha saiu, foi embora, ele foi buscar. A mulher perde dentro de casa. O terceiro, ele conta aqui a história do pai que tinha 2 filhos, tá? E um filho, o mais moço, não tinha muito juízo, e disse: pai, dá-me tudo o que me pertence. Primeiro, irmãos, que nada pertencia a ele, porque não existe herança de pessoa viva. Aquele moço era ingrato, não tinha herança de pessoa viva. Quando você é vivo, tudo é seu. Seu filho só herda, sua filha só herda com a sua falta. Mas não, ele queria a herança, dá tudo que me pertence. O pai, para não criar problema, o que ele faz? Ele vende lá e dá metade a quem? Ao filho
mais novo, não é isso? Não, ele dá para os dois. Pode ver lá que ele reparte entre eles. Ele dá igualzinho aos dois. Se reparte, ele dá igual aos dois. Só que o mais jovem, ele vai embora, gasta tudo. Irmãos, inclusive, nós não podemos dizer que ele gastou com meretriz. Quem fala que ele gastou com meretriz é o irmão dele. Pode ver, olha, esse teu filho que gastou... Antes você não vê isso aí. Então ele vai lá, gasta tudo. Deseja também, ele não comeu comida de porcos. Ele teve o que? Um desejo, apenas à vontade. Mas de repente, irmãos, ele cai em si e diz assim: quantos trabalhadores do meu pai tem comida à vontade, empregado, jornaleiro que trabalhava uma diária, e eu aqui morro de fome? Não, eu levantarei, vou ter com meu pai. E ele recita lá, pequeno, ele vai. Quando ele chega próximo da casa, desfigurado, machucado, talvez barbudo, talvez cabeludo, talvez sujo, o pai o vê de longe. E quem parte para a reconciliação? É o filho ou é o pai? É o pai. O pai corre e vai abraçar o filho. Porque, irmãos, pai é pai. Doeu o coração do pai. Quando ele olha, o andar era do filho, o balançar dos braços era do filho. Irmão, o pai e a mãe conhecem longe. Você pode ter 100 crianças brincando. A mãe fala: aquela lá, minha filha, com o mesmo uniforme, com o mesmo boné, com o mesmo chapéu. A mãe conhece o filho. O pai conhece o filho. E Deus conhece os filhos. Aleluia. O pai o abraça, manda lá presentear com bezerro cevado, faz uma festa, manda dar o anel, isso tudo faz a ele roupa nova. Mas só que o filho mais velho, quando ele chega, ele vê o quê? A festa, a dança, e ele fica bravo. Entendam bem, nós concentramos muito no filho que saiu de casa, mas Jesus contou isso por causa dos fariseus, que o quê? Não queria que Jesus comesse com pecadores. Na verdade, essa parábola, aqui o mais ruim é o que parecia bom. Pastor, como? O outro foi, vendeu, gastou, mas não se arrependeu e voltou. E o mais velho: eu não vou entrar nessa casa. Ele nem fala: meu irmão, esse teu filho gastou tudo, com meretriz inventou isso, esse teu filho não quis entrar. Você pode ver que o problema, quem estava como fariseu era ele. Como é que o senhor vai matar um bezerro cevado para o camarada que pecou, que errou, que prostituiu? Como é que você faz isso? Mas o pai disse: meu filho, tudo que eu tenho é teu. Mas o teu irmão estava morto e revi. E outra coisa, que ele mente. Ele fala: olha, eu fui fiel, eu não gastei, eu não saí, e o senhor nunca me deu um A. Mentira, o pai não dividiu a fazenda? Não repartiu? Ele tinha ganho em si, irmãos. Ele se repartiu, só que ele não usou aquele que ele tinha. Ele tinha direito a tanta coisa, metade era dele, e não comeu sequer um bezerro. Por quê? Irmãos, perdido dentro de casa. É aqui que eu quero trazer hoje. Essa parábola, a essência dela é o amor de Deus para com o perdido. A essência dela é que Deus ama o pecador. A essência dela é que Deus ama o pecador. Mas aqui você vai ver que algumas coisas foram perdidas dentro de casa. A ovelha foi fora, mas o filho pródigo foi fora ou dentro de casa? Fora e dentro. O mais velho estava perdido dentro de casa. Tinha tudo e nunca usufruiu de nada. Não sabia o direito dele. O outro perdeu fora. Irmãos, os dois filhos, um perdeu fora, outro dentro. A dracma só dentro, a ovelha fora. Então vamos falar um pouquinho sobre os perdidos. Que Jesus foi lá, era eu e você. Nos chamou, nos salvou, nos libertou, nos batizou alguns com o Espírito Santo.